Oi, galera, professora Viviane. Vamos continuando com o tema de ciclos biogeoquímicos. E nessa aula de hoje nós vamos ver o ciclo do oxigênio. Então vamos entender como é que acontece a circulação desses elementos químicos entre os seres vivos e os ambientes físicos da Terra. Então vamos começar. Você com certeza já ouviu falar sobre a camada de ozônio. Ela é uma camada de gás presente na atmosfera com cerca de 10 quilômetros de espessura. E ela se localiza a mais ou menos uns 35 quilômetros de altura. E ela é formada pelo ozônio. E essa camada que nos protege das radiações solares que chegam aqui na Terra. Inclusive, foi o surgimento dessa camada que permitiu a conquista dos ambientes terrestres pelos seres vivos. Porque antes do surgimento dessa camada de ozônio, os seres vivos viviam apenas na água, que era o único lugar onde eles conseguiam proteção contra essas radiações do Sol que chegavam aqui o tempo todo. Inclusive, se a camada de ozônio não existisse hoje, provavelmente também não existiria mais vida no nosso planeta. O oxigênio ele está presente na camada de ozônio. A camada de ozônio ela é formada pelo ozônio. E o ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio. E há uma relação muito interessante entre o oxigênio gasoso e o ozônio, porque um pode virar o outro. E eles fazem isso o tempo todo na atmosfera. O oxigênio atmosférico gasoso, ele é O2, que é formado por 2 átomos de oxigênio. Quando as radiações ultravioletas do Sol batem nessa molécula de oxigênio, ela se quebra e os 2 átomos se separam. Então chega uma hora que na atmosfera nós temos muitos átomos de oxigênio que se reagrupam de 3 em 3, formando o ozônio. O oxigênio ele vai ser o elemento químico que vai participar de todos os ciclos biogeoquímicos, principalmente o ciclo do carbono. E aqui, no ciclo biogeoquímico do oxigênio, a importância dele vai estar relacionada principalmente à camada de ozônio. Antigamente, sprays, aerosóis, geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, equipamentos contra incêndios e também solventes, eles tinham gases conhecidos como CFCs, que eram os clorofluorcarbonos. Esses gases, eles quando chegavam aqui na atmosfera, eles destruíam as moléculas de ozônio e, consequentemente, destruíam a camada de ozônio. Isso acontecia porque havia um processo catalítico em que o único cloro ele provocava a destruição de centenas de milhares de moléculas de ozônio, destruindo a nossa própria proteção contra as radiações solares e aumentando a incidência de mutações nas plantas e também de câncer nas pessoas e em outros animais. O buraco na camada de ozônio ele se forma porque esse cloro ele reage com o ozônio e o transforma em oxigênio. Então, aqui nós vamos ter uma enorme destruição da camada de ozônio. Nós falamos que é uma reação em cadeia, porque depois que esse cloro livre ele destrói uma molécula de ozônio, formando a molécula de oxigênio e o monóxido de cloro, ele volta a se tornar livre. E ele volta para a atmosfera, ele volta livre para a atmosfera, destruindo novas moléculas de ozônio. E por isso, então, nós chamamos que é um ciclo de destruição, porque um único átomo aqui de cloro, ele pode destruir até 1 milhão de moléculas de ozônio. E outro problema, esses CFCs, eles são bastante inertes, o que significa dizer que o tempo de permanência médio deles na atmosfera é grande, variando entre 75 até 380 anos. E o interessante é que quando nós observamos no planeta onde está o maior dano à camada de ozônio, nós olhamos para a Antártida, porque essa região ela tem uma das maiores concentrações de ozônio do mundo. E o frio extremo dessa região e a grande quantidade de luz ajudam a produzir as chamadas nuvens estratosféricas polares, que promovem uma reação química a partir dos gases CFCs que vão destruir o ozônio. Sobre o Ártico, esse fenômeno também é detectável, só que a circulação desses ventos estratosféricos eles não vão favorecer a formação de uma perda tão grande quanto a observada sobre o continente antártico. É por isso que alguns países da América Latina são mais afetados que outros pelo aumento dos níveis de radiação. Então, em 1987, foi assinado o Protocolo de Montreal, que foi um acordo global para proteger a camada de ozônio, no qual os países eles se comprometeram a reduzir a produção e a comercialização dessas substâncias consideradas responsáveis por esse dano. Então, nos 150 países se comprometeram a retirar gradualmente 15 tipos de gases apontados como os destruidores da camada de ozônio. Uma notícia boa é que esses gases já foram substituídos por outros.
A notícia ruim é que, embora eles não sejam nocivos à camada de ozônio, eles estão contribuindo para o aquecimento global. Vamos entender melhor esse ciclo agora. O ciclo biogeoquímico do oxigênio, ele vai ser o movimento desse elemento entre os seres vivos e os ambientes físicos da Terra. Na atmosfera, nós vamos encontrar o oxigênio no ozônio. E o oxigênio ele também pode estar associado ao hidrogênio, formando a água. Ele pode ser encontrado também na forma gasosa, que é o O2, que é o que a gente respira. E ele pode também estar associado ao carbono, formando o dióxido de carbono. 21% da atmosfera terrestre ela vai ser composta por oxigênio. E vale ressaltar que só existe oxigênio na atmosfera porque existe a ação de um grupo especial de seres vivos que fazem um processo metabólico conhecido como fotossíntese. A fotossíntese é a principal responsável por colocar oxigênio na atmosfera. Para a fotossíntese ocorrer, a planta ela vai utilizar o gás carbônico atmosférico e ela também vai utilizar água. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que o maior provedor de oxigênio atmosférico, claro que é um ser vivo que faz fotossíntese, mas não são as plantas terrestres. Na verdade, quem mais coloca oxigênio na atmosfera é o fitoplâncton. O fitoplâncton é um conjunto de microalgas encontrados nos corpos hídricos, nos oceanos, rios, lagos. E esses seres vivos microscópicos é que fazem bastante fotossíntese e jogam muito oxigênio para a atmosfera. Eles podem chegar a colocar até 90% do oxigênio que existe na atmosfera. A fotossíntese ela coloca oxigênio na atmosfera e a respiração animal e vegetal, que as plantas também respiram, vão utilizar oxigênio para produzir energia e também gás carbônico. E tem mais dois fenômenos que acontecem no nosso planeta que consomem oxigênio e que devolvem o dióxido de carbono para a atmosfera. O primeiro deles é a combustão, como, por exemplo, uma fogueira, queima de combustível fóssil por um veículo. A combustão, para acontecer, ela vai precisar de oxigênio e ela vai liberar gás carbônico para a atmosfera. E é muito fácil você visualizar isso quando você pega uma vela acesa. Lá está acontecendo uma combustão. E aí, quando você coloca um copo em cima dessa vela, você vai ver que rapidamente o fogo se apaga. Porque aquele fogo, ele, para permanecer aceso, ele precisa de um suporte de oxigênio o tempo todo. Na hora que você corta isso, ele acaba se apagando. Um outro processo que também vai consumir oxigênio é a decomposição dos seres vivos. Ou seja, plantas e animais, quando morrem, são decompostas. E as bactérias e os fungos que fazem isso, eles são aeróbicos. Eles consomem oxigênio e eles vão consumir esse oxigênio e eles vão devolver gás carbônico para a atmosfera. E é isso, gente. Com essa frase, nós encerramos nossa videoaula sobre o ciclo biogeoquímico do oxigênio. O ar, ele é um bem do qual dependemos para viver. Diferente da água, por exemplo, nós não podemos viver nem escolher na hora de consumir. Então, nós devemos agir para manter a qualidade do ar em níveis seguros para a saúde de todos os seres vivos. E até a próxima aula.